Seja bem-vindo a mais um episódio do CDL Cast. É novo por aqui? Já deixa o seu like, deixa seu comentário e se inscreva em nosso canal. Já bate ali o dedinho no sininho pro YouTube te avisar sempre que tiver episódios novos. E aproveite toda a programação da Rádio TV CDL São Paulo. Estou aqui com o Alexandre. De novo. Representando aqui a parte jovem da CDL. Eu queria agradecer, viu, a parte jovem. O SAMU já está... mais ou menos, o SAMU já está me esperando lá embaixo. Ai, credo, e eu gostaria muito de reclamar para Ana Beatriz, por que é que eu fico com tantos cabelos brancos no vídeo? Eu não sei também. Eu acho também que é a luz, não sei. sabia? Então, essa luz não tem me valorizado, né? Então, toda vez você me convida, mas eu não sei o que está acontecendo. Você é de casa já. E hoje temos uma pessoa muito especial aqui, não é, Muito Alexandre? legal. Fazia tempo que eu queria trazê-la para bater um papo com a gente. É um assunto que vai importar para todo mundo, o Brasil inteiro vai querer saber, e é importante saber que existe. E hoje a gente vai conversar com a Melanie. Da Accordia. Accordia. Olá, Melanie. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde, tudo bom? Fala um pouquinho pra gente o que é a Accordia. Qual que é a ideia principal? Conta pra gente. O que é esse troço? O que é esse bicho? Accordia, mediação e arbitragem. Quando eu falo o nome, as pessoas falam, nossa, isso é de comer ou de passar no cabelo. Então, a Accordia é uma plataforma online de resolução de conflitos. É praticamente um substituto do judiciário. Olha só, que diferente. Uhum. A gente pode criar aqui a discórdia. Quem não tem um conflito hoje em dia? Eu acho que se você tiver discórdia, você vai para a Accordia. Você pode colocar até como slogan, né? Exatamente. Tá, de uma discórdia vai para a Accordia. E como que foi a ideia? Realmente facilitar? Como que vocês criaram assim a empresa? A ideia surgiu, na verdade, eu ficava sempre me perguntando, né, para que eu vim nesse mundo, né? No começo da faculdade, eu queria ser juíza. E assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar com desembargador. E logo que eu comecei a trabalhar, eu me desiludi um pouco com o judiciário, né? Aconteceram algumas coisas. E eu fui trabalhando e acabei trabalhando com 9 desembargadores e 2 juízes no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. E nesse pouco tempo que eu fiquei lá, 13 anos, eu vi que a sociedade estava cansada dessa demora, dessa burocracia, desse excesso de burocracia e do alto custo do judiciário. Então, eu decidi pedir exoneração em novembro de 2013 e em agosto de 2014 eu fundei a Accordia. Sua mãe deve ter ficado louca, seu pai, né? Pedir exoneração, filha, aposentadoria, não é? Nossa, todo mundo. Minhas amigas inclusive que tinham empresa, falavam, Mel, você é louca. Você tem uma estabilidade. Sim. Todo mundo fica preocupado com essa tal da estabilidade. Exatamente. E eu ganhava bem, trabalhava meio período, então as pessoas não acreditavam, porque se hoje já é uma coisa desconhecida das pessoas, naquela época não tinha nem lei. A lei de mediação saiu em 2015, com vigência em 2016. Nossa, você foi muito visionária, porque antes de acontecer isso, você já teve a ideia, né, de criar o produto. Bem o que é empreendedor mesmo. É verdade. Já existia em países desenvolvidos, né, como Estados Unidos, Canadá, e o próprio judiciário já tinha a resolução 125 de 2010 e ele vinha incentivando o uso dos métodos chamados extrajudiciais, né, que é fora do judiciário. Sim. E a minha ideia era essa, o propósito da Accordia, eu nunca quis ser empresária, vamos deixar bem claro. O propósito da Accordia foi promover a inclusão e a igualdade de acesso à verdadeira justiça, que é uma justiça rápida, acessível, econômica e que promove segurança jurídica, assim como o judiciário. A gente falava de ODS 2030 ou não? Naquela época? Porque aí fica um negócio mais visionário ainda, né? Porque hoje a gente fala muito ODS 2030, 2030, e uma das ODSs, aqueles que nos assistem, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é o acesso à justiça. Que a gente tem um baita problema no Brasil, né? Agora teve custos querendo aumentar, tal.
Já tinha isso? Ou não? Você acordou de manhã e falou assim, olha, vou largar o judiciário e vou fazer mediação. Não, já tem isso, né? Esse acesso à justiça vem há décadas, inclusive com o novo código, com o Código de Consumidor, com a própria conciliação na justiça comum. Mas essa ampliação e facilidade ao judiciário da população de uma forma em geral ocasionou o que nós temos hoje de abarrotamento de processos no judiciário. Chegou ao ponto da gente ter 110 milhões de processos na justiça e 207 milhões de habitantes no Brasil. Quantos processos? 110 milhões de processos no judiciário. Ou seja, toda pessoa adulta tem um processo na sua vida. Exatamente, porque se tem duas partes um processo, praticamente estava todo mundo litigando. Exatamente, ou seja, todo mundo que é economicamente ativo tem um processo para chamar de seu. Claro que o judiciário veio implementando políticas de tratamento adequado para a solução dos conflitos e ele foi reduzindo isso. Mas a cada ano, 35 milhões de novas ações dão entrada no Poder Judiciário. Nossa. Então... 35 milhões. Se cada uma custar, sei lá, R$6 de manutenção por dia, você imagina o custo de operação disso? Meu Deus, É um custo de trilhões. Cara, que coisa. Então, é muito caro para a população brasileira o custo de uma ação no judiciário. Então, quem paga é a população. Entendi. É um custo médio de quase R$3 mil. Por ação. Por processo. Então, quem paga somos nós, brasileiros, e a gente hoje tem aquela máxima, né? Vou te processar. Qualquer coisa vou te processar. Vou te colocar no pau, lembra? Você que tem mais idade que nem eu, era muito comum. Vou colocar no pau, era um negócio que até hoje eu não entendi muito. Vou procurar os meus direitos. Não, esse é moderno. Na esse minha é época moderno, era o palavrão e eu vou te colocar no pau. É um negócio... Ai, meu Deus. E aí, conforme, né, você viu essa necessidade, você pensou na empresa. E como que funciona, né, o suporte de vocês? A pessoa vai até o site, faz um cadastro, como que é? Então, quando eu tive essa ideia de fazer uma empresa para trabalhar com mediação e arbitragem, isso em 2014... eu pensei, mas isso tem que chegar ao maior número de pessoas possível. E para isso acontecer tem que ser online. Então, eu comecei a desenvolver um software. Né? Eu falo software, o meu sócio fala, nossa, Mel, que antigo. Eu falo software também. Eu só penso como É que eu sou antiga mesmo, gente. Não, mas a gente também, eu sei. Não, você não é não. O único antigo aqui sou eu. Não vem tirar esse posto de mim. Não vem, não. Para que a gente tem quase a mesma idade. Vocês colocam aí outras, entendeu? Mas eu acho que o termo mesmo é software. É plataforma. Agora é plataforma digital. Agora é chique, é plataforma. Agora é plataforma. Omnichannel. Chique. Então, eu tive essa vontade de fazer de forma digital. E foi o que aconteceu. A gente contratou uma equipe para desenvolver essa plataforma. E a ideia era que o maior número de pessoas tivesse acesso a ela, né? Então, é uma forma muito simples. Eu pensei que os processos no judiciário, para você entrar ou resolver um problema, você precisa de um advogado. Sim. E às vezes é muito burocrático, às vezes você não tem dinheiro para recorrer a um advogado, você precisa de uma justiça gratuita, ou de um defensor público, ou de um juizado especial. Então, a ideia era que as pessoas que tinham acesso a advogado continuassem com assessoria jurídica, porque para a arbitragem é até imprescindível. Mas para os casos mais simples, o próprio requerente, a própria pessoa que tivesse com problema, ela poderia cadastrar isso. Sim. Então, a gente desenvolveu essa plataforma onde a pessoa acessa, né, o site, acessa a internet e digita qual é o problema dela, como que ela gostaria de resolver, quem é ela, né? Então digita os dados dela. Você tem uma lista lá dos problemas, de acidente de automóvel a dívida, é isso? É um espaço que ela pode digitar qualquer coisa. Ela vai, você não precisa selecionar nada. Não. Ela conta uma prévia do que ela quer. Olha, bati o carro, preciso falar com Exatamente, briguei com o vizinho. Tem assim... Som alto na rua.
Qualquer Tudo. tipo de problema que você possa negociar. Ou fiz um contrato, prestei o serviço e a pessoa não me pagou. Mesmo sem eu ter cláusula, mesmo Isso. pessoa física e jurídica Pessoa também. física ou jurídica, Olha, mesmo que sem ter interessante. cláusula, não tem problema nenhum. Ou briguei com meu marido, tô querendo separar. Briguei com Com sócio, quero desfazer sociedade, essas coisas todas. isso, ou comprei um bem, paguei, não recebi, ou fiz um contrato com o banco, eu acho que está abusivo esse juro, ou peguei, não pedi o cartão de crédito, recebi e tô tendo uma fatura acima do que eu combinei, não sei, enfim. Qualquer tipo de situação que você esteja em desacordo ou esteja com um problema, um conflito, você pode resolver pela plataforma. Basta você Vai falar... ter um monte de marido e mulher entrando na plataforma. Nossa senhora. Não sei se, né? Porque problema é o que mais Mas tem. Você tem. saiu, encostou o carro, já era. É um problema que você tem que lidar ali. E é bacana porque é uma maneira, assim, imparcial de você resolver, porque, né, tem toda a mediação de vocês. E daí, como que funciona o processo? A pessoa fez o cadastro lá no site, colocou lá, sei lá, bati o carro e o cara não quer... Bateram no meu carro e a pessoa não quer pagar. Como é que é feito? É importante que a pessoa que faça o cadastro tenha os dados da outra parte. Ah, tá. Tem que ter os dados. Tem que ter Sim. as informações. A gente vai entrar em contato com a outra pessoa online, mandando um e-mail, Sim. ou um WhatsApp, ou ligando, ou até uma notificação pessoal, né, convidando ela para vir negociar. E essa pessoa acessa a plataforma, porque a gente envia um link para ela acessa a plataforma e começa a negociação. Dentro dessa... Igual o judiciário. Agora eu vou dar uma... Agora fiquei legal. Mas não precisa os dois estar no mesmo tempo, no mesmo horário. Não, na plataforma tem um chat igual ao WhatsApp. Olha Então a pessoa vai lá e só. escreve, Tá. olha, realmente a gente bateu o carro, mas não fui eu que bati nele, foi ele que Ele que bateu bateu. em mim. Porque Ah. aquela rua não tinha sinalização e era a minha mão, não é a mão dele. Então a gente ouve as duas dois partes. lados. E tem um determinado momento que as pessoas querem que um terceiro imparcial, chamado conciliador, auxilie elas, facilitando a comunicação e auxiliando a chegar numa solução que seja satisfatória para ambas. Então, a gente marca uma reunião, chamada de audiência, e todo mundo entra por videoconferência. De qualquer lugar que ele De tiver. qualquer lugar, por qualquer aparelho que possa ter conexão com a internet. Celular também. Celular, tablet, computador, qualquer um. E a gente faz aquela reunião para conversar e o conciliador ajuda elas para compreender a situação de uma forma geral. Porque geralmente quando a gente está em conflito, a gente tem Só eu tenho razão. É verdade. emoção envolvida, né? E o conciliador usa de técnicas de negociação, ferramentas, e auxilia as pessoas a entender e chegar numa solução que as duas fiquem satisfeitas. Que bacana, porque quem tá com um problema, enfim, querendo processar, é ruim, né? A pessoa não se sente Gente, bem. Então, se só você tem é horrível, né? se você tem uma plataforma que consiga unir as duas pessoas, entre aspas, para que elas cheguem num acordo, como você falou, tem um conciliador também ali que faz a mediação, é muito interessante, é uma coisa inovadora. Não, eu estou imaginando assim, coisas interessantes. Do pequeno, por exemplo, que Sim. tem um varejo, e hoje o que acontece? Tem um programa de televisão que o cara vai lá, já foi político, né? E faz um escarcéu na frente da lojinha do coitado. Vocês assistiram esse Todo mundo programa? conhece. Todo mundo fica indignado com ele, viu? Eu sofro com o cara que não entregou. Eu fico quase pró o cara que fez o estelionato, sabe? Sim. E quando é lojinha de imóvel, vem aquela senhorinha que só tira pedido e ele pede a nota, que aí fica... Nossa, fica branca, fica desesperada. Eu fico imaginando que esse mercado é para desbravar, literalmente, né? Porque para o varejo é fantástico você ter uma ferramenta dessa para falar de CDC, que é um outro negócio tão complicado, né? Na prática ele não funciona. Na verdade, ele, para quem está no varejo, para quem está vendendo, ele é um baita problema. Se você for realmente usá-lo, etc., você tem que olhar para o consumidor, mas o pequeno varejista tinha que ter uma pessoa só para olhar a defesa do consumidor, para trabalhar. A gente sofre disso também, né? Dos grandes varejistas, mas tem aquele pequenininho que está sobrevivendo, e aí é uma ferramenta que, no mínimo, traz discussão. Vamos olhar para a mediação
de uma forma mais carinhosa. É verdade. A ideia é que a pessoa consiga expor os fatos da forma que ela enxerga. Sim. E a outra também possa explanar as suas razões. E ter um terceiro ali para ter uma visão ampla. Imparcial. Exatamente. Colocar a situação com que elas vejam sem aquele envolvimento emocional. Porque quando você está brigando com outra parte, você tem polariza. Sentimentos, Exatamente. Difícil. Bacana. Eu vou perguntar, agora vamos falar. Vamos. Paty, sempre eu posso perguntar. O que é... você que nos assiste, sempre antes de entrar no ar, a gente fica batendo papo. Um dia eu vou soltar o backstage do backstage. Eu acho. Que é onde a gente fala piada, ri, bate papo. E eu vou pedir... conta de novo qual foi a arbitragem mais sui generis que você teve aí, com a plataforma. Conta para mim que essa foi... E eu não ouvi, tá? Ela começou, eu pedi, não conta, que eu quero contar para todo mundo. Já tiveram várias situações inusitadas, né? Desde de 2015 que a gente começou realmente a trabalhar. Naquela época a gente fazia ainda presencial, né? Porque a plataforma não estava pronta. E teve uma ocasião em que a gente foi fazer uma conciliação entre uma pessoa física e a empresa. A empresa estava cobrando as parcelas de moto, ele comprou uma moto e ele pagou algumas parcelas e a empresa estava cobrando as demais parcelas. Então veio um representante da empresa e o rapaz que comprou a moto. Só que tem um detalhe. Aí ela começa a rir, ela parou nessa história, ela parou exatamente aí. Que eu acho que agora Ana, que vem qual é o detalhe? Não, a surpresa. Tem um detalhe, o rapaz ele era surdo-mudo. O que o cara foi fazer numa mediação se não fala e não ouve? E como é que você fez? Exatamente. E aí ele ficava fazendo gesto e a gente falava, mas ele não entendia, porque ele não ouvia e não falava. Sim. E não tinha... quem é que mandou esse Cristo na mediação? Porque ele olhou a plataforma, ele leu, ele entendeu e ele quis ir lá resolver. Sim. Então ele foi até o endereço físico na época. E aí o que a gente fez? Eu comecei a escrever no papel. Sim. Foi a única saída viável. Sim. Então a gente começou a escrever, só que além disso ele era semi-analfabeto. Você está dificultando a situação. Não, ele era uma pessoa muito simples. Então a gente começou a desenhar. A gente começou a desenhar no papel e ele tinha comprado a moto. Tinha comprado. Nessa altura eu tinha dado a moto para ele já, pô. E aí ele tinha levado a pastinha e tal. E a gente começou a analisar os documentos que ele levou. Para resumir, ele tinha pago já todas as parcelas. Nossa. E ele só queria que a empresa parasse de mandar... ligar. Encher o saco, cobrando, né? Só que nesse caso, se fosse no judiciário, ainda caberia uma indenização. Não, eu tô achando interessante. Eu tinha dado outra moto para ele. Só porque... Só para ajudar. Só para ajudar. O cara, olha a boa vontade dele. E quem que fez quem que ficou desenhando? Você? Nessa época tinha eu, né, lá para resolver os problemas. E hoje, a plataforma é acessível? Como é que é? Porque agora eu fiquei curioso. Agora eu vou... Então, hoje, como a gente tem as audiências por videoconferência, também tem essa possibilidade. Se a pessoa tiver alguma limitação, a gente pode resolver de outras formas. Você começa a escrever também? Não. A gente tem... Né, como resolver. Depois dessa porque também... a pessoa pode ter deficiência auditiva ou, né, na fala, mas ela pode enxergar. Ou vice-versa, ela pode ter deficiência para enxergar, mas ela vai ouvir o que a gente está falando. E agora me conta, a Córdia nasce lá no Mato Grosso. A Córdia nasceu em Cuiabá. E vem aqui para São Paulo. É diferente mediar em Cuiabá? Porque onde eu quero chegar? Tem muita gente que vai assistir a gente no Brasil todo, CDL do Brasil inteiro. Muitos associados de CDL do Brasil inteiro. Então, assim, às vezes ele está lá achando que não cabe no universo dele. É diferente mediar lá, mediar aqui. Como é que é mediar pelo Brasil afora? Porque eu sei que você tem um monte de lugar de mediação, um monte de empresa confia em você. É diferente, não é? O que tem que tomar cuidado lá em Cuiabá que tem que tomar aqui em São Paulo?
Não, a Accord, desde que ela nasceu, né, desde que ela foi fundada, ela já foi fundada com esse propósito de ser uma empresa nacional. Ou até internacional, porque se tiver um problema entre uma pessoa de um país e um brasileiro, não tem problema se ela optar por resolver pela Câmara. Ou ela tem que ter uma cláusula ou assinar um termo de compromisso. Legal, se for hein? por arbitragem ou se for por mediação também, assina um termo, né, elegendo aquela empresa para resolver por ali. Então... Você já está trabalhando para 123 milhas? Não. 123. Eu Por acho favor. que vocês vão precisar da Melanie. Também Vou acho. dar uma dica, 123. Contrata essa moça, gente, porque ó, ela faz acordo até com mudo. Vocês vão precisar dela. É verdade. Então, a gente estava, embora a empresa tivesse com endereço físico em Cuiabá, a gente já atuava no Brasil inteiro. Então, não importa onde a empresa ou a pessoa física esteja localizada. A gente, em Cuiabá, a gente atendeu a Sherwood, a Backup, que são empresas multinacionais. Ou seja, Bacana. comprei o boi e não entregou até chargeback, etc. Quero rescindir meu contrato de trabalho e quero resolver contigo. Também a parte trabalhista pode ser feita também. desse tipo? A única... Eu vou olhar porque tem uma pessoa aqui, a gente fica no backstage. Você viu que legal? Lembra uma Muito pessoa que a legal. gente... Isso é legal também. O único detalhe na trabalhista é que é obrigatório que as duas partes estejam representadas por advogados diferentes. Ah, sim. Então, não pode mais a casadinha como era antigamente. A empresa vem com advogado e o empregado, funcionário, com outro advogado. Tudo online. E aí 100% eu consigo online. fazer, como você está falando, um faz um pedacinho, eu tenho que marcar uma audiência. Pessoalmente. Como é o judiciário? A gente marca audiência. Ah, pessoalmente. Não, online. Tudo online. Tudo online, não precisa sair de casa. 100% 100% online. Eu imagino que essa turma... 100% seguro e 100% individualizado. Nossa, Eu que imagino bacana. que se a gente no judiciário, com o judiciário já viu umas coisas na tela, eu imagino como é que deve acontecer uns filmes, né? O cara que faz a mediação deitado na rede, o cara que vai andando de bicicleta e abre no celular, na câmera do celular, tal. Você captou dinheiro, Mel? Porque a gente tem recebido muita startup aqui. E é um caminho que a gente sempre pergunta. Primeiro, o Brasil é um país que apoia a ideia de inovação. E se você pegou dinheiro, né, e se pegou ou não, aí você vai me dizer por que pegou, se foi fácil, se não foi, e se não pegou, por escolha ou porque não conseguiu. A gente inova ainda como política pública, como sociedade? Então, eu estava até comentando com o rapaz que saiu anteriormente, eu nunca quis ser empresária, né? Eu sempre quis fazer a diferença na vida das pessoas. Então, enquanto assessora jurídica de desembargador, cada processo para mim era uma vida ali, né? Não era fazer mais um. Não é esse negócio de Ctrl-C, Ctrl-V que muitas pessoas utilizam. Eu trabalhei com juiz criminal também, que ele tinha 4.720 processos. E hoje ele é desembargador. Ele sempre fala, nossa, Melanie, você foi uma assessora incrível. Porque para mim, uma decisão interlocutória de liberdade provisória ou prisão preventiva era super importante, era um ser humano que estava ali. Então, quando eu escolhi, decidi montar a Accord, foi justamente por esse propósito. E a missão também era aproximar pessoas e empresas em conflito e facilitar para que juntas elas pudessem chegar a um acordo que trouxesse satisfação para ambas as partes. Então, eu não montei com essa ideia de startup. Na verdade, eu nem sabia que isso existia. As pessoas falam, nossa, né, lá no interior. Aqui em São Paulo, quando eu cheguei em 2022... Agora. Né? As pessoas falam... É como se Cuiabá não existisse. Então, tinha várias empresas lá que utilizavam a Accord. Eu não vou nem falar aquele negócio do Mato Grosso do Sul, porque a gente enrola até hoje, tá? Então, eu não vou dizer se Cuiabá é do Mato Grosso ou do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. Eu sabia, eu só estava esperando você falar. Você me confirmar. Mas aqui muitas pessoas... Eu não vou te perguntar a fórmula de Bhaskara, tá bom? A gente começou com isso, né? O primeiro contato? É a primeira brincadeira. Eu aposto que ela sabia. Não, mas não sabia. O Google tá aí para isso. O Google ajudou. Né? O Google ajudou. Fez escola, pô. Mas quem não cola não sai da escola. É verdade.
Então, quando eu cheguei aqui em São Paulo, que eu fui ver que as pessoas tinham um certo preconceito. Ainda até falava, nem cita as empresas que você tinha lá, porque ninguém aqui vai saber. O que importa é a empresa que você tem aqui. Então, eu abri a Accordia como uma empresa normal. Eu tinha um dinheiro, né, que eu tinha guardado, e foi esse dinheiro que eu usei para desenvolver a plataforma e para começar a minha empresa. E em 2019, tanto que eu nem investi na parte de marketing, na parte comercial. Em 2019, a Quinto Andar chegou em mim. Não fui eu que fui até eles. Tá. Então, eles chegaram através do meu 1, site. 2, 3. Tá perdendo perdendo tempo. 1, 2, 3. Então, eles chegaram até o meu site. Na verdade, na época, a equipe jurídica deles, eu ajudei prestando uma consultoria, né, no aporte da cláusula de arbitragem, até indicando essa cláusula multicâmaras, que são 3 câmaras. O que é isso? É uma cláusula que indica a arbitragem no contrato. Quando você faz um contrato hoje, Tá. você elege judiciário normalmente. Havendo problema, as pessoas elegem um Fórum fórum de do São não sei o Paulo. quê, tá. Hoje você tem a opção de escolher. Antigamente só tinha isso. Hoje você pode escolher entre o judiciário ou uma arbitragem. Então você pode tirar essa cláusula, substituir essa cláusula que elege o judiciário por uma cláusula de arbitragem, já elegendo uma Câmara. Tá. Porque se surgir um problema futuramente nesse Eu já contrato, sei aonde é que eu tô. você vai obrigatoriamente para essa Câmara. Você já afastou o judiciário. Ele é incompetente para julgar essa questão. E aí eu disse, como a gente quer proporcionar democracia para as pessoas, vamos colocar 3 câmaras na cláusula e ela escolhe qual Câmara ela quer ir. Inclusive porque às vezes ela vai numa Câmara e ela não gosta, ela acha que não foi eficiente, que ela não foi bem tratada, ou que é muito cara, ou que qualquer motivo for. Então as câmaras vão ter como padrão ter uma qualidade de serviço de excelência. Você colocou a concorrência Para mim mesmo. para você. Você colocou a concorrência na mesa. Coloquei? Coragem de quem Coragem manda mesmo. bem, né? É verdade. Não, porque o que eu pensei? Daqui um pouco vai ter uma câmara em cada esquina, né? Porque as pessoas, quando ela abre um negócio, elas focam em dinheiro. E o meu propósito nem era esse. Era realmente fazer a diferença. Tanto que eu fiz muitos processos gratuitos. Sim. Com o objetivo de ajudar mesmo as pessoas. Então, voltando à sua pergunta, eu contei uma história para chegar nela. Eu não tinha essa visibilidade de startup, nem sabia que isso existia, né? Então, eu não tinha essa visão de pegar a rodada de investimento e seguir sozinha com isso. Mas Deus é tão maravilhoso comigo que um empresário de Cuiabá foram falar para ele das cláusulas, para ele colocar nos contratos da empresa dele, e ele me chamou e ele quis investir na Accordia. Então, ele decidiu investir. Então, ele é o meu investidor anjo. Pô, Ele é um anjo é maravilhoso. isso que eu ia falar. Ele Que é um anjão. Anjo, ele é um anjo maravilhoso na minha vida, porque ele falou que não era nem na Accordia que ele estava investindo, era em mim. Ele acreditava muito em mim, né, e no negócio. Então, a partir de segundo semestre de 2019, ele começou a investir na empresa. Então, foi quando a gente pôde crescer um pouco em relação a marketing, né, nesse sentido. E em 2021 foi quando eu vim para São Paulo numa reunião com o pessoal da Acreditas. Também prestei consultoria para eles nesse setor, num determinado setor. E decidi mudar para cá em 2022. E aí que eu ouvi falar desse negócio de startup, de aceleração. Aceleradora. Mas até então eu ainda não busquei isso, porque eu tenho esse investidor, né? E a gente já tem muitos processos, tem clientes, e o nosso foco mesmo está em concentrar nos clientes que a gente tem hoje e cada vez mais fazer um processo eficiente. A gente estava antes chegando a resolver uma arbitragem em 68 dias, né? Só? Lá no início, porque a lei fala em até 6 meses, mas grandes arbitragens chegam a um ano e meio.
E hoje a gente consegue finalizar um processo em menos de 30 dias de arbitragem, com sentença arbitral. Nossa, muito rápido. 30 dias. O judiciário demora 7 anos. É o prazo médio segundo o CNJ. Você facilita muito, muito a vida das pessoas. Que legal, papo, trabalho né? incrível. Que papo legal. Incrível. Muito bom. Nós Muito, não vamos... muito boa a sua sacada. Inclusive, quem quiser conhecer mais sobre a Acorde, como que tá nas redes sociais? Como que a gente te encontra? Accordia.com.br é o nosso site. Faz lá... o cadastro lá? Não, lá tem as informações. Sim. E se quiser abrir um caso, vai ter lá, enviar caso. Já acessa direto a plataforma. Sim. Pode cadastrar o caso, contando o problema, colocando seus dados e os dados da pessoa que você tem um problema. Que bacana. Que legal. Muito legal. Muito legal. Tem alguma Olha, pergunta? Nenhuma piada? Não, eu poderia contar algumas aqui, mas eu fiquei constrangido. Ficou Antes tímido. da gente começar, eu contei com a ajuda da Kátia, da VIP, mas eu fiquei tímido agora. Não dá. Mel, eu queria muito te agradecer por topar participar, conversar com a gente, explicar sobre o seu negócio. Está convidada a voltar outras vezes. Muito obrigada. Não tem mais nenhuma pergunta? Não, obrigado. Não? Super, eu ainda estou pensando... É muito diferente, É muito não diferente. Eu estou pensando exatamente quanta gente pode usar arbitragem. Muito. E o porquê que a gente não usa. Eu acho que as pessoas não sabem ainda, Exatamente. né? A arbitragem ela começou para grandes casos, para casos milionários, porque os especialistas eles têm, né, geralmente muita técnica, muita expertise, muito know-how. Então eles não aceitam que os honorários sejam baixos. Então as câmaras que atuavam de forma presencial, o valor mínimo era R$80 mil. Então você tinha que pagar R$3, R$4 mil para custo inicial numa arbitragem. Muito caro. Então, quando eu comecei, eu até falei com um dos autores da lei de arbitragem, não vou falar o nome aqui para não constranger, mas eu falei que eu ia fazer para casos baixos. Ele falou, isso não existe, isso não vai acontecer. E eu falei, por que não? Se é um processo tão bom, por que a gente não pode trazer para valores menores? Mas é que tá, você tem que pegar especialistas, treinar esses especialistas no processo de arbitragem, para que eles possam trabalhar. Porque um árbitro ele tem que ter muito conhecimento da lei, muito conhecimento da jurisprudência, muito conhecimento na matéria objeto do conflito. Então, se for um problema de locação, o árbitro tem que ser especialista nesse ponto. Se for um problema trabalhista, ele tem que ser especialista nesse ponto. Então, são especialistas que decidem aquela matéria. Entendi. Muito legal. Muito legal. Muito. Tomara que a gente consiga, além isso vai para o podcast. Com certeza. Depois vai para os sites da CDL, depois para a intranet da CDL, depois release jornalístico, depois medir uma rede que a gente faz a partir desse podcast. E aí a gente vai medir a quantidade de discussão que vai dar dentro do sistema. E de problema que vai aparecer. E problema que a gente... Eu quero até fazer um adendo aqui, convidar os advogados, porque a gente tem um diretório de especialistas. Olha que bacana. Então, os advogados eles podem se cadastrar para ser árbitros, né, conforme a especialidade que ele atua. Inclusive, se eles tiverem curso de conciliação e mediação, também para atuar como mediadores e conciliadores em outros processos, que não dos clientes deles. A gente também faz capacitação em conciliação e mediação, mas também para atuar como advogado para clientes nossos que vêm desacompanhado de advogado, porque a Accordia não presta assessoria jurídica. Só então, faz a gente tem esse diretório, aí o cliente vem e às vezes ele quer indicação, a gente não faz indicação, até porque é proibido pela OAB, mas tem o diretório, o cliente entra, olha toda a lista e escolhe o advogado que ele quiser em qualquer lugar do Brasil, entra em contato com o advogado, com as informações que está lá, faz uma reunião pessoal, enfim, e escolhe para acompanhar o processo dele. Olha que muito bacana. Legal. Muito legal. Mel, muito obrigada por esclarecer, por contar pra gente como que funciona a sua empresa. Muito interessante, eu tenho certeza que muita gente ainda vai resolver os problemas com vocês. E você que ficou até aqui, não esquece de dar o seu like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e acompanhe os próximos episódios. E aproveita, e compartilha com os amigos, manda naquele grupo, porque é importante, as pessoas precisam conhecer, né? Precisam resolver os seus problemas. E às vezes a pessoa não sabe nem como fazer.
Então, vocês estão aí oferecendo essa solução. A gente vai deixar aqui o link na descrição do site deles para vocês conhecerem e acompanhem os próximos episódios. Certo? Legal, aprendi mais. Aprendeu mais, eu também. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, pelo viu? convite. Adorei estar aqui com vocês. Obrigada, até a próxima.